Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cirurgia em Foco. Eu sou Cássia Ferreira, médica intensivista, e esse é o 4º episódio da nossa série Cardio e Café, conversando com ícones da cardiologia sobre a relevância do Hospital Cirurgia que há quase um século cuida dos corações dos sergipanos. O nosso tema de hoje é da primeira cirurgia cardíaca ao transplante cardíaco em Sergipe. Então a gente vai falar sobre o que é cirurgia cardíaca, quais as principais indicações, vamos conhecer a história da cirurgia cardíaca dentro do Hospital Cirurgia. E para isso nós temos a honra de receber Dr. Roberto Cardoso, que foi formado pela Universidade Federal de Sergipe, residência em cirurgia cardiovascular na Beneficência Portuguesa de São Paulo, título de especialista em cirurgia cardiovascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e responsável técnico hoje pelo Serviço de Cirurgia Cardíaca dos Hospitais Cirurgia, Primavera e São Lucas. E também temos a honra de receber o ilustre Dr. Teles Mendonça. Dr. Teles, que tem doutorado em cirurgia cardiovascular pela Fundação Cardiovascular São Francisco de Assis, foi o líder da equipe que realizou a primeira cirurgia cardíaca aqui em Sergipe, é reconhecido mundialmente, criador de técnica cirúrgica que leva o seu próprio nome, responsável pelo primeiro transplante cardíaco em Sergipe e hoje é referência da cirurgia cardíaca pediátrica no nosso estado. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos começar tirando a dúvida principal da população. Quais são as principais indicações de cirurgia cardíaca, Dr. Roberto? Qual é o maior volume de cirurgia que o senhor faz? E quais são as principais indicações, assim? Bom dia a todos. A cirurgia cardíaca, como você mesmo falou, a parte que me cabe é a parte de adulto. Eu não faço cardiopatia congênita. Então, são as doenças valvares, né? E nós moramos numa região que ainda é acometida pela febre reumática, então nós temos muitos doentes ainda que sofrem dessa moléstia, e a doença coronária, que vem cada vez mais atingindo o jovem. Então, essa é as duas principais, vamos dizer assim, o carro-chefe da cirurgia cardíaca hoje na população adulta. O que é cirurgia de ponte de safena, né? Popularmente a pessoa fala assim, eu tenho ponte, tenho 2 pontes, o que é isso? A ponte de safena é a cirurgia para revascularização do miocárdio. Como eu falei, a doença aterosclerótica é uma doença vascular que obstrui os vasos de uma maneira geral, né? Então ela pode pegar carótida, pode pegar uma série de outros vasos periféricos, mas o coração ele acaba sendo mais acometido. E para a gente tratar isso, embora exista uma evolução tecnológica muito grande, existem alguns pacientes que não se enquadram nisso. Então a ponte de safena é tirar aquela veia da perna e fazer um desvio para suprir de sangue o coração quando existe uma lesão nesse vaso. E as doenças valvares é por conta como eu falei, da febre reumática, em que as válvulas estragam, elas geralmente calcificam e com isso obstrui a passagem de sangue, tendo a necessidade, a depender da evolução da doença, a gente pode consertar essa válvula, mas na maioria das vezes a gente acaba trocando a válvula. Cirurgia cardíaca é mais que cirurgia, é arte, né? Vocês Também. são verdadeiros artistas mesmo. Mas antes da gente falar do Hospital Cirurgia como ele está hoje, vamos começar falando de história com o Dr. Teles. A primeira cirurgia cardíaca foi realizada aqui no Hospital Cirurgia em 1969, com uma equipe de fora, né, de Recife, mas aqui com a sua equipe em 1978. E em 1986 foi realizado também o primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste aqui no Hospital Cirurgia. Como foi isso, Dr. Teles? Como foi o dia, a expectativa e como foi fazer parte dessa história? Pois é, Cássia, bom dia. Falar de história é muito bom, né? Quando você viveu tudo isso. Até na primeira cirurgia cardíaca, que foi feita pelo Dr. Mauro Arruda, de Pernambuco, que já faleceu, era uma pessoa fantástica. Eu estava no primeiro ano de medicina e tive a oportunidade de assistir à cirurgia do anfiteatro. Foram 2 cirurgias. Ele implantou um marca-passo, que na época era um tijolo, um bicho grande, hoje é o tamanho quase de uma moeda, e ele fez a ligadura de um canal arterial. Portanto, são 2 cirurgias que a gente chama de cirurgia cardíaca, mas são fora do coração, extracardíaca. A primeira cirurgia cardíaca efetiva foi realizada em 1978, né?
em julho de 78, e foi uma senhora que viveu muitos anos, terminou morrendo da própria evolução da vida, por velhice, e nós consertamos a válvula mitral dela. Foi uma cirurgia muito esperada, né? Eu passei 1 ano e meio com tudo pronto, quer dizer, nós compramos o material, nós conseguimos isso através do SESI, que doou uma máquina com ação de Dr. Lauro Porto, João Garcês e Oswaldo Leite, junto ao Dr. Albano Franco, que era o diretor do SESI, e ele doou para o hospital os equipamentos básicos iniciais. Isso foi em março de 77. E nós ficamos quase um ano e meio, esperando que aparecesse um doente para operar. Eu digo isso, esperando que aparecesse, porque eu era muito jovem, era um menino, né? Tinha muito cabelo, né? E fazer uma cirurgia como uma cirurgia cardíaca, ninguém acreditava que a gente pudesse fazer isso aqui. Então, o primeiro doente tinha que não ter saída, né? Ele tinha um doente muito grave que não saía do hospital ou que não tinha tempo ainda de ser aconselhado a ir para outro centro. E assim nós operamos uma série de doentes muito graves, até os colegas diziam e desaconselhavam, né? Peraí, não vai nesse doente, é muito grave. E o meu raciocínio era sempre esse: se ele não operar, ele vai morrer. Então eu tenho que dar chance. Não vou preocupar com o meu nome se vão dizer que estão morrendo doentes. Eu quero saber se eu estou fazendo o que deve ser feito. E começamos assim. Foi uma tensão muito grande. Infelizmente, a cirurgia ia começar num domingo. Nós passamos o sábado preparando tudo para essa cirurgia. E no domingo nós tivemos a infelicidade de o centro cirúrgico preparado e o centro cirúrgico ser literalmente ocupado pela população que entrou lá, médicos, né? Com um colega nosso que tinha sido acidentado, e que foi o doutor Alígio, saudoso, meu colega de turma. Então nós fechamos a cirurgia, o doente já na sala, ia começando, e fomos dar assistência ao nosso colega, que terminou a falecer dias depois, também numa triste coincidência, né? No dia que ele faleceu, que eu tinha que participar desse momento de tanta dor, eu estava comemorando o sucesso da primeira cirurgia. Quer dizer, foi uma coisa muito assim, contraditória e que me chocou muito. Mas começamos a cirurgia, era para começar às 8 horas da manhã, começamos às 8 horas da noite. Então, quando botamos o Alígio na UTI, aí o que fazer? Suspender a cirurgia ou tocar? Então, naquela época, para preparar a cirurgia, o oxigenador de aço, era um oxigenador que a gente preparava antes. Se a gente tivesse tudo aquilo de novo, ia ser um desperdício de tempo e da oportunidade. E resolvemos fazer, e felizmente deu tudo certo. E marcamos um gol muito importante para o nosso estado. E o primeiro transplante, como foi? Bom, o primeiro transplante é uma outra coisa que é muito importante. Foi o grande marco para a cirurgia cardíaca nacional. Como a primeira, né? A cirurgia cardíaca em Sergipe, ela foi marco importante para o desenvolvimento da cirurgia cardíaca nacional. E isso não é arrogância, não é nada disso. É porque, naquela época, a cirurgia cardíaca estava concentrada nos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais, quer dizer, grandes centros. Tinha pouco, o foco era São Paulo e Rio de Janeiro. E você vinha fazer uma cirurgia aqui no Nordeste, num centro pequeno. Eu lembro muito bem que no primeiro trabalho que nós apresentamos em Porto Alegre, foi em 78, não, em 83, eu reuni os casos operados e apresentei
a experiência da cirurgia cardíaca num pequeno centro. Esse foi um trabalho em mural, e eu nunca, nesses 50 anos, vi um trabalho ser tão visitado, né? E todo mundo ia lá. E quem que estava visitando? Eram os residentes, os médicos jovens que estavam trabalhando em São Paulo e queriam saber como podia fazer voltando para as suas cidades de origem. E, portanto, a cirurgia cardíaca foi um incentivo para que as pessoas saíssem. Muitos vieram aqui em Aracaju, o Roberto deve ter lembrado, da Paraíba, de Recife, do interior de São Paulo, de muitos lugares vinham aqui, passamos até semanas aqui. Tem hoje um deputado que é o Damião, que era Cosme Damião. Ele veio para aqui e montou na Paraíba um serviço, eu estive lá com ele, operando. Então, esse é um ponto importante da cirurgia cardíaca como marco. Um outro marco importante foi o transplante. O transplante foi uma ação desafiadora, né? Eu sempre procurei manter a cardiologia de Sergipe na frente, né? Não deixar muita distância, né? Que é difícil acompanhar. E eu vinha acompanhando o transplante. Aliás, na minha formação na residência, eu peguei um laboratório, eu e tudo isso tem um companheiro muito importante, que é o Dr. Vanderlei. O Dr. Vanderlei, nós fizemos uma dupla que eu digo sempre que ele e eu somos um, né? Muita gente me confunde com ele. Teles, Vanderlei, Teles, e a gente sempre esteve juntos nessa. Começamos, portanto, no Rio de Janeiro, na residência, pegamos uma sala de experimental velha e montamos um programa, não só de transplante, né? Mas todo sábado a gente fazia cirurgias cardíacas em animais, em cachorro. E inclusive o transplante, mostrando já o interesse em 78, em 76, 77. Outro ponto importante na formação da equipe foi a participação da minha mulher, né? Que foi uma ideia até de Vanderlei, sugerindo que ela largasse o curso de odontologia e fosse para lá fazer perfusão, que é trabalhar com equipamento de extracorpórea. Isso foi uma coisa extremamente importante, porque ela fez o treinamento, voltou, e ela foi uma peça fundamental na criação da cirurgia cardíaca. Não só porque era um elemento capacitado de confiança, de segurança, mas também para aguentar as tensões e diminuir as tensões geradas por um jovem que estava fazendo um desafio tão grande. Salvando, né? Sempre a mulher salvando. Ela foi de um papel diferente. Uma outra coisa que eu, antes de chegar no momento certo, foi o apoio dos colegas, né? Primeiro, os estudantes. Roberto fez parte desse time de estudantes. Eles entravam como estudante na equipe, davam plantão, tomavam conta dos doentes, entravam na cirurgia. Eles eram os residentes de hoje, né? Os acadêmicos e doutorandos faziam mais coisas até do que os doutorandos. Moravam no hospital, tinha um quartinho lá que eles revezavam, e eles foram importantes. E também eu não posso deixar de falar de alguns colegas que foram uma marca na história da cirurgia cardíaca. A começar pelo Dr. Calumbi, saudoso. Calumbi foi meu colega de turma e fez cirurgia vascular. Mas ele participou de todas as cirurgias cardíacas e torácicas no começo, até o dia que não se precisava mais dele. Mas ele esteve sempre disponível. E participou da primeira cirurgia cardíaca, participou de tudo. O Dr. Valber, saudoso, também foi meu colega de Ateneu, né? A primeira série até o último, e participou disso. E o Valdinaldo, Dr. Valdinaldo Aragão, primeiro que Calumbi brincava dizendo que ele era meu filho. E ele botava uma marca no meu carro, aquele negócio que cola em geladeira,
Ele dizia assim, eu tinha um Fusca velho, ele dizia, meu papai, não corra, né? Porque Waldinaldo realmente foi meu filho e participou muito desse momento. Então eu tenho que dividir tudo que foi feito na cirurgia cardíaca com essa turma. Então lá, mas vamos falar do transplante. Então o transplante, o Dr. Zerbini fez o primeiro aqui no Brasil em 69, mas na África do Sul tinha sido feito, não, em 68. Na África do Sul foi feito em 67. 5 meses depois, em maio, o Dr. Zerbini fez aqui. Isso mostra que a comunidade científica da cirurgia cardiovascular estava querendo fazer transplante. E o mundo inteiro, quando você vai olhar a história, vê que não era só esses pioneiros. Todo o centro de cirurgia cardíaca tinha uma pesquisa para fazer o transplante. Foi o sonho, era o sonho de todos os cirurgiões. E foi feito, mas o que acontece é que nessa década, os doentes faziam, nós aprendemos a fazer o transplante, mas não controlávamos a rejeição. Então, o transplante saía bem, mas ele terminava morrendo, por rejeição ou por infecção, quer dizer, o balanço disso aí. E então, todo mundo parou, menos uma universidade que continuou estudando e incorporou 2 coisas fundamentais para o desenvolvimento do transplante. O diagnóstico precoce da rejeição, através de uma agulha, que você introduz um catéter dentro do coração e tira um fragmento para poder fazer o exame, e também a incorporação da ciclosporina, que era um remédio mais suave para controlar a rejeição. Ele era muito seletivo, né? Não era como os outros que atacavam as outras células todas e matavam o doente. Então, com esses 2 avanços, o mundo voltou a fazer isso, transplante. Isso foi na década de 80. Com a apresentação dos primeiros resultados e com aquele espírito de acompanhar o desenvolvimento, eu cheguei à conclusão que o transplante não era mais experimental, ele agora era um método terapêutico que devia ser utilizado. E montamos um programa aqui em Sergipe. Decidimos que íamos fazer o transplante. E a gente tem até hoje uma reunião toda quinta-feira de noite. Reunião que participam os estudantes, os médicos, que a gente tem atualizações, os estudantes apresentam, os professores, o corpo técnico da cirurgia, e nós montamos um programa. Esse programa nós resolvemos, durante 1 ano, estudar transplante. A reunião era só de transplante. E a gente trazia aqui, nós trouxemos um elemento importante do transplante para ensinar e se comprometer, que é uma coisa também extremamente valiosa. Ele se comprometeu, ele vinha aqui, dava uma aula, passava um fim de semana, ensinava tudo, depois na mesa do bar, tomando uma cervejinha e quebrando um caranguejo, ele se comprometia automaticamente, um contrato de bigode para quem tinha, ou de palavra para os que não tinham, e fazia parte da equipe como consultores. Em dezembro de 85, nós estávamos com o programa pronto. Tem lá o manualzinho, tem tudo como é que a gente ia fazer. Quem participou disso aqui? A começar pelo primeiro, né? Dr. Zerbini, ele esteve aqui várias vezes, montamos isso também com Maceió, tem fotos dele dando aula, etc., participando das discussões. Veio o anestesista, o chefe da terapia intensiva, José Otávio Auler, o chefe da imunologia, que hoje ele é um dos mais reconhecidos imunologistas do mundo, que é o Dr. Calil, Jorge Calil, não é um que aparece muito na televisão, mas é o Jorge Calil, também do INCOR e da USP. A doutora Lourdes Iguchi, que é patologista, ela ensinou a gente, Roberto lembra, ela trazia as lâminas, e a gente sabia fazer diagnóstico de rejeição como um patologista.
Rodrigues, o Noedi Stolfi e o Fiorelli. Então, nós trouxemos um time que, além de ensinar e trazer o conhecimento, se comprometeram com as dificuldades, de resolver dificuldades. Por exemplo, muitas madrugadas, a gente ligava para o Zé Otávio: Zé, nós estamos aqui com um doente assim, assim, o que é que você acha que tem que fazer? Ele faz isso, faz aquilo. Então, a telemedicina nós já praticávamos lá em 1986. Mas o momento do transplante foi duro, né? Nós estávamos tudo pronto, esperando o doador. Eu confesso que no dia que apareceu o doador, nós tivemos algumas ameaças, mas não se concretizava. Quando apareceu o doador, eu pensei: e agora? Faço Vai isso? fazer mesmo, né? Vai. Então, há muito tempo, eu aprendi uma coisa num livrinho, que é Domine Seu Sistema Nervoso. Como você controlar a si próprio. E eu aprendi isso. Eu tenho um autocontrole muito grande. Eu saí, deixei o doador lá no canto, estudando, fui na minha sala, sentei um pouquinho e me concentrei: tem que ser, vai lá. E foi. Fizemos o transplante, foi uma beleza de cirurgia, foi tudo tranquilo. Nós fizemos experimental em cachorro, lá no hospital de cirurgia. Vê a importância do hospital disso. Nós fazíamos cachorro, a gente botava o cachorro dia de sábado dentro de um carro de roupa suja, né? Mandava dar um banho, mas mesmo assim as pulgas ainda acompanhavam ele. E a gente fazia o transplante, treinamos muito bem aquilo. Então foi fácil para nós, não tem nada. Tão fácil, e nos conhecemos tanto que mudamos a técnica original. A técnica do transplante, nós temos um trabalho publicado que é modificações técnicas no transplante cardíaco, porque achávamos que aquilo, como era feito, tinha algumas imperfeições que corrigimos. Então, uma outra contribuição daqui do Hospital de Cirurgia e da cirurgia cardíaca do nosso estado. O transplante saiu, foi muito bem, mas o doente faleceu. Faleceu numa coisa que hoje não aconteceria. Foi tão bem, passou a noite ótima, então de manhã eu fui tomar café e tomar um banho para voltar, e ficou o que a gente tinha de melhor, todo mundo com o doente. Mas ele estava tão bem que nós tiramos uma medicação que era fundamental. Naquela época a gente não sabia que era fundamental. A gente usava quando precisava e usava esperando que não acontecesse. Mas ele fez uma parada súbita. Por falta de automatismo. Você corta o sistema nervoso do coração autônomo e ele teve uma bradicardia e foi reanimado, mas voltou com lesão cerebral e terminou falecendo. Qual foi a lição disso aí? Primeiro é que a gente não pode... Eu estava há pouco tempo conversando com o Roberto, que é ao lado. Ontem à noite eu estava participando de uma mesa internacional com um grupo que foi montada na Guatemala. E a discussão era falhas e erros humanos, né? O que eu aprendi ontem de mais importante é que eles acontecem, mas o que nós não devemos desprezar é o ensino disso. Toda falha, todo erro tem que deixar um ensinamento. Então esse aqui é importante. E nós com essa morte, nós aprendemos muito e corrigimos muita coisa, não só para o transplante, mas para os outros. Doutor Roberto, o senhor estava lá, assistiu o transplante cardíaco, o primeiro transplante cardíaco no Hospital Cirurgia, mas o senhor imaginava que seria hoje o chefe do serviço da cirurgia cardíaca, que em 2022 foram realizadas 409 cirurgias, com uma média de 34 cirurgias mês? Cássia, eu vou voltar um pouquinho só para falar uma coisa que eu assisti uma vez num simpósio que foi montado. E eu vendo o Dr. Teles contar a história, e eu aqui fazendo parte dela, me veio essa ideia que foi Dr. Adib, quando ele foi chamado, e
ele disse bem assim, que quando a gente vem falar da história, é sinal de que nós estamos velhos e que as pessoas geralmente não chamam, não dizem a gente dessa forma, mas chamam a gente dizendo, olha, eu gostaria que você estivesse lá para contar a história. Então essa história faz parte, é um momento que assim eu revivo com muito orgulho, porque eu era estudante de medicina, estava para acabar o curso, e teve o primeiro transplante, né? Para mim foi um marco porque quando eu era jovem, estava no ensino médio ainda, existia aqui em Aracaju uma feira de ciências. E eu participei dessa feira de ciências e até então estava no ensino médio. E na feira de ciências passaram um vídeo de Dr. Adib, ou Dr. Zerbini fazendo o primeiro transplante, que foi o que o Dr. Teles comentou. E eu fiquei feito sabe aquele cachorro quando passa na frente daquelas galinhazinhas que ficam lá assando e fica babando? Foi a mesma coisa. Então, eu botei na minha cabeça quando eu assisti aquele vídeo que eu iria fazer aquilo. E foi uma perseguição. Então eu fui, me lembro que no final de 84, eu fui pedir ao Dr. Teles para fazer estágio lá, e ele disse, não, só entra aqui no 6º ano. E aí no 5º ano eu fui lá de novo, insisti, quando já chegou já no final de 85, eu acho que de tanto eu bater na porta dele, porque a gente como estudante, ele nunca se negou a atender ninguém, ele disse, rapaz, você está insistindo tanto que eu quero ver se você realmente vai dar para o negócio. E acabou me admitindo. E eu tive a felicidade de, no primeiro transplante, evidente, eu era estudante, assisti, vi muita coisa e ajudei muito em algumas coisas que ele precisava. Eu me lembro muito bem que naquela época a gente precisava da reserva de sangue, precisava de algumas coisas. E eu me lembro que ele, na hora lá, não sei se era o quantitativo ou a reserva que não tinha dentro do hospital de cirurgia, ele pegou a chave do carro e disse, eu estou aqui com uma lista de alguns doadores, vocês vão ter que trazer esses doadores. E saiu eu e Adriano indo atrás da casa dos doadores e participei indiretamente do primeiro transplante. Só uma parte, isso enquanto às vezes pegavam eles mesmo, né? Eles vai doar você. Não tinha doar. Por exemplo, Edson Franco e Geodete, que tem sangue negativo, né? Doaram muitas vezes assim porque não tinha sangue, era mais raro. E aí eu, sinceramente, vi a dificuldade, né? Me apaixonei pela cirurgia cardíaca e isso foi uma determinação na minha vida. E tive, né, a honra e o prazer de poder me espelhar no professor que, como você disse, reconhecido mundialmente, uma pessoa que deu as oportunidades necessárias para que hoje eu pudesse estar aqui. Estar na posição que eu estou hoje, para mim, a responsabilidade e o peso é muito grande, porque seguir esse legado, essa história que o Dr. Teles contou e o que é o marco do Hospital de Cirurgia, ele é não só importante, mas é um peso, né? É um peso gostoso, né? Ele aprendeu a lidar com o estresse, com o nervosismo. Eu ainda não aprendi, tanto é que eu estou mais careca do que ele. Mas isso faz parte. E dentro do Hospital de Cirurgia, né, a gente procurou, pelo menos, seguir realmente esse ritmo, o ritmo de trabalho. O hospital ele teve altos e baixos ao longo desses anos. Eu já só de hospital de cirurgia eu já tenho 37 anos ali, né? Então, nesse período a gente viu muita coisa. Vi muito a angústia, o sofrimento. Hoje eu digo que eu estou numa posição extremamente cômoda e confortável, porque nesses 37 anos acompanhando o Dr. Teles, eu vi muitas vezes a gente passar por algumas dificuldades, né? Por algumas coisas que hoje eu
não vivo isso, né? Hoje a tecnologia, a facilidade do investimento, as coisas que aconteceram no hospital tornou esse caminho para mim um pouco mais fácil. O mais difícil realmente é toda essa parte científica, esse legado que ele deixou, a gente não permitir que o caminho seja um pouquinho diferente, para que o resultado e a população continue sendo extremamente bem assistida, como toda a vida foi. Como deve ser, né? Falando em legado, não tem como falar de legado sem falar de ensino. Vamos falar de residência médica. Doutor Teles, como foi começar a residência médica dentro do Hospital Cirurgia e ver tantos cirurgiões e cardiologistas sendo formados até hoje pelo hospital? Bom, antes de falar da residência do ensino, e falando do ensino, eu acho que o Roberto é um exemplo disso. Na minha vida, eu planejei tudo. Eu fiz uma conferência para falar sobre história, como disse, velho, né? Comecei com uns versos do Jacques do Pandeiro, sobre a farra do boi, né? Ele diz assim, que a alegria do vaqueiro é ver a queda do boi. A alegria do velho é falar do que já foi, né? Então, nesse caminho, nessa caminhada, eu digo sempre que eu estou preparado para partir, né? Porque estou deixando pessoas extremamente competentes. Você falou dos números do Hospital de Cirurgia, e quando eu olho para esses números e avalio, eu toda segunda-feira estou com eles juntos, a família toda continua. E quando eu avalio os resultados, eu vejo o que está sendo feito e que eu não estou lá participando disso, eu fico muito feliz. Quer dizer, a obra foi realmente bem feita. Então, falando do ensino, homenageando todo mundo que está lá fazendo o Hospital de Cirurgia e a cirurgia cardíaca daqui, que me dá sossego para que eu possa parar. Essa foi uma marca, e essa marca foi inspirada no Dr. Augusto Leite. Roberto falou uma coisa que é muito importante. O Hospital de Cirurgia tem uma linha de cuidado em cardiologia. Isso que foi uma coisa que nós tivemos no passado. Nós começamos montando uma linha de cuidado. Tem que ter o ambulatório para receber o doente, tem a enfermaria para internar e a equipe para tratar, e depois tem que ter o segmento. Então, se você não tiver esse ciclo fechado, né, você não está tratando corretamente. Então, nós sempre pensamos nisso. E o doutor Augusto, quando ele criou o Hospital de Cirurgia, a primeira preocupação dele foi para manter essa rede de cuidados funcionando. Ele criou a Escola de Auxiliar de Enfermagem. Porque era para cirurgia, o hospital tem um nome de cirurgia porque era um hospital para fazer cirurgia, mas nada disso funcionava se não tivesse quem cuidasse do doente. Então, cuidar do doente. Então, foi inspirado nele que nós, quando voltamos da residência, começamos a criar essa rede. Primeiro colocamos os estudantes como estagiários e investimos em todos os segmentos. Depois formamos a residência, que eu vou deixar por último, mas enfermagem, botamos enfermagem para tomar conta dos doentes e ensinar, psicólogo, equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, nada disso tinha no hospital. A enfermeira do hospital era uma enfermeira para o hospital inteiro. Ela era uma burocrata para fazer a escola. Então, nós botamos isso. Então, nesse pioneirismo, nós demos instrumentação cirúrgica, enfermagem, psicologia, fisioterapia, odontologia hospitalar. Isso tudo teve o pioneirismo do Hospital de Cirurgia lá na Cardio. A Cardio foi essa marca. E a residência? Quer dizer, depois que a gente tinha estagiário, nós resolvemos formar a residência. A primeira residência foi de cirurgia, começou em 82. Foi a doutora Rica Kakuda. E 2 anos depois, em 84, começamos a residência de clínica cardiológica, que foi a doutora Joselina. Doutora Joselina, que é uma cientista hoje, ela tem uma produção enorme.
ela foi a nossa primeira residente. Então, de lá para cá, nós já formamos mais de 100 cardiologistas, mais de 100, deve ter 115 cardiologistas no total, 9 ou 10 cirurgiões, e o que é mais importante, todos conseguindo o título de especialista, que é uma prova para avaliar a qualidade. Mais de 70% dos cardiologistas sergipanos que fizeram residência no Hospital de Cirurgia conseguiram fazer rapidamente o título de especialista. Então, muitos cardiologistas destacados do nosso estado passaram lá no Hospital de Cirurgia. E só complementando, né, a importância do ensino, eu toda a vida disse que, assim, se fazer cirurgia cardíaca é uma arte, ensinar é um dom. Ser professor é um dom. Eu toda a vida gostei muito de passar para os outros aquilo que eu sei, mas eu não tenho o dom de ser professor como o Dr. Teles foi e é nesse caminhar. E nessa trajetória que ele falou, né, a escola de enfermagem, eu me lembro que hoje tem várias escolas de enfermagem, hoje tem preparado e tal. E eu me lembro que naquela época, os funcionários da cardio, o Teles tinha um curso todo sábado de manhã, o hospital, o pessoal de livre e espontânea vontade nunca vai, né? Então o Teles criou dentro do hospital uma gratificação para os funcionários da cardio e a gente ia dar aula para eles, como era que fazia balanço, como é que cuidava do doente, fazia aquilo tudo. Então os funcionários, né, os colaboradores lá do Hospital de Cirurgia na época, eles eram tão bons que, inclusive, os estudantes que passavam lá muito antes da residência, mas muitos dos estudantes que estavam lá quando se formavam, os hospitais privados tiravam de lá. E isso, ele nunca se abalou. Mas eu me revoltava. Eu dizia, porra, a gente está aqui trabalhando, ensinando, quando o indivíduo está pronto, aí vem o Dr. Teles fazia, essa é a nossa missão, é preparar, é formar. E com isso a gente continuou até hoje, né? Instrumentação cirúrgica, tem os cursos, mas para cirurgia cardíaca eles nunca veem cirurgia cardíaca. Então a gente continua formando instrumentador, continua formando perfusionista, que hoje a própria Sociedade de Perfusão já criou alguns empecilhos para que a gente pudesse, mas a gente continua ensinando, fazendo aquilo que a gente sabe que é de fundamental para o resultado e para a estrutura do serviço. Sim. E como o Dr. Teles falou, é importante ter a linha do cuidado do paciente cardiológico, né? E tanto durante esses anos, altos e baixos do hospital, hoje a gente tem vivido uma fase excelente, né? Que a gente tem aponta a assistência que quer cuidar, que quer fazer o melhor, mas a gente tem uma gestão que dá o aval para isso. Dr. Roberto, como é cuidar dessa linha do paciente cardiológico dentro da cirurgia cardíaca, desde ambulatório até dentro do hospital? Veja, a evolução trouxe facilidades e gestão não é uma coisa muito simples, né? Você fazer a gestão do serviço, você fazer a gestão da saúde, ela é um pouco complicada, mas existe aquilo que a gente vem e que eu acabei de falar, o ensinamento, né? Então, a gente, depois que você aprende a fazer, você só faz modelar. Você só faz adaptar a situação. Porque o programa da cirurgia cardíaca, ele já tinha sido criado lá atrás com o Dr. Teles. A gente só fez acompanhar isso. Então, por exemplo, ele falou do ambulatório. O ambulatório do hospital mesmo, ele começou a ser criado para a cardiologia com os médicos que trabalhavam com o Dr. Teles, como equipe lá, cuidando, atendendo criança para fazer diagnóstico, fazer o preparo do pré-operatório, para fazer o pós-operatório. Hoje a gente ainda carrega o estigma de algumas coisas, só para você ter ideia. O programa da cirurgia cardíaca, ele é tão bom e foi adaptado e readaptado nisso, que até hoje a gente tem um estigma de alguns colegas, de alguns cardiologistas que dizem, eu prefiro mandar o doente para fora do que ficar com vocês. E a gente não conseguia entender isso. Outro dia ele disse, é porque o doente que vai para vocês não quer voltar para a gente. Se ele for para fora do estado, ele volta. Então, para você ver que o que se foi criado é tão bom,
é tão bom que os próprios colegas têm medo de perder o doente, porque o doente vai, se apaixona pelo acolhimento, se apaixona pelo atendimento e não quer desgarrar mais da gente. E eles ainda dizem, né? Vocês viram o meu coração. Então agora fica mais fácil de tratar mesmo com o tórax fechado. Então, isso é um marco, né? Então o Hospital de Cirurgia hoje ele tem um ambulatório que atende a população. Existe o programa, como o doutor falou, da odontologia, que o que a gente viu em termos de adaptação foi linkar, né? Então o volume de cirurgia que você falou aí, que nós fizemos em 2022, né? De 2020 eu me lembro que a gente tinha quase 400 pacientes na fila, né? E eu dizia sempre o seguinte, que o problema daquela época era que o doente estava na fila, mas não sabia quando ia operar. Então tinha doentes com 1 ano, com 2 anos, teve o problema da pandemia, teve o problema dos altos e baixos em relação às próteses, em relação às coisas no hospital, e a gestão administrativa do hospital nunca foi diferente do que ela é hoje em relação à parceria, estar junto com a gente, mas ela agora, de mão dadas, ela resolveu fazer o seguinte, linkar o que é que vocês precisam, o que é que a gente pode fazer, o que é possível fazer. Então, todo doente hoje que está no ambulatório, a fila, eu digo que ela praticamente não existe, porque os doentes que não têm o agendamento já marcado, né? Não importa se vai ser daqui a 2 meses ou 3 meses, mas o doente sabe quando vai ser operado, né? E a gente sempre tem a prioridade de, a depender da patologia, se essa patologia, o doente tem, vamos supor, aquilo que você falou da revascularização da ponte de safena. Se é um doente que tem uma lesão grave e está com dor, e você tem uma estenose mitral que não está em insuficiência cardíaca, esse doente é prioridade, a gente troca, passa na fila, a população muitas vezes não entende isso, mas a gente consegue administrar isso de uma forma bem transparente. Então, isso é um marco do ambulatório, fazer essa gestão de prioridade, né? Todos os doentes hoje, eles fazem tratamento odontológico. Antigamente tinha o ambulatório do Hospital de Cirurgia, mas o atendimento era para a formação dos especialistas, tudo. A gente conseguiu linkar isso de tal forma que nenhum doente vai para a cirurgia cardíaca sem antes ter passado pelo ambulatório. Todos os doentes operados, eles saem com uma cartinha de recomendação, ele ainda passa no ambulatório, mas a gente tenta ao máximo devolver para o médico assistente, né? Então, isso trouxe vamos dizer assim, uma gestão de evolução em relação ao atendimento, né? Fora uma série de outras coisas que o hospital vamos dizer assim, abraçou, né? E como o hospital, ele é uma instituição privada de direito público, é um hospital filantrópico, mas é um hospital que praticamente 80%, 90% do atendimento é do SUS. E nós estamos hoje num nível extremamente assim, bom, né? Em relação ao país, em relação às coisas, porque nós usamos uma série de monitorizações que muitas vezes a gente vê paciente da saúde suplementar ser negado pelo convênio, o paciente não ter o direito de usar determinadas coisas, o doente do SUS está lá e não é para todo mundo, é evidente, mas ele é classificado de acordo com a prioridade ou com a necessidade, e o hospital libera medicações de alto custo, alguns exames, como o eco intraoperatório. Então, tem muita coisa que o hospital fez e tem feito para que a gente possa ter cada vez mais um resultado esperado dentro de uma população que já é tão carente. Por quê? Porque o paciente do SUS, ele não tem a mesma, os mesmos recursos, né? Então, tomar medicamento, fazer dieta, fazer atividade física, tem tanta coisa que é tão importante, e a gente muitas vezes chega para um paciente e quando você vai falar com ele, a gente ouve, como eu ouvi recentemente, um paciente que disse o seguinte: doutor, ele internou na enfermaria para operar e na enfermaria que ele estava, tinha um paciente que estava indo para a 5ª cirurgia. E aí ele estava indo para a 1ª cirurgia. E aí ele disse o seguinte: olha, eu soube aqui que tem uma prótese que se a gente colocar não precisa operar mais nunca. E aí você tenta explicar para ele qual é a diferença de uma e de outra, quais são os riscos, os benefícios e como você adaptar essa questão. E eu disse: olha,
mas para você tomar isso aqui, você vai ter que fazer esse controle e tal, pá, pá, pá. E aí a gente foi mostrando a ele as dificuldades que ele teria que ter para se adequar com essa prótese. E aí, quando eu falei com ele, eu me lembro muito bem que eu disse a ele, você vai ter que aprender a não se alimentar com o que tem vitamina K, por conta do remédio e tal. Ele disse, doutor, então para mim isso está tranquilo. Eu disse, por que? Ele chegou, porque tem dias que eu não tenho o que comer. Então, se ele não tem o que comer, você imagine que para fazer exame, para fazer uma série de coisas. Então, até isso a gente tem que fazer essa gestão. Muitas vezes você tem a condição de dar um tratamento melhor para o doente, mas ele não tem capacidade de receber nem aquilo que é melhor. E você tem que adaptar de acordo com a condição social dele. É um impacto muito grande, né? Porque quando a gente trata um doente assim do SUS, aquele paciente muitas vezes é a renda da família. Né? É a pessoa que comanda tudo. Então, quando a gente devolve esse paciente para casa bem, é um impacto social gigante. Então, assim, o trabalho de vocês realmente é incrível. E falando em futuro, quais são os planos para o futuro do Hospital Cirurgia dentro da cirurgia cardíaca? Veja, a evolução tecnológica tem trazido não é bem só a modernidade, né? Então, hoje nós temos algumas técnicas cirúrgicas, nós temos aí a cirurgia intervencionista pela hemodinâmica, que isso tem ocupado. Eu me lembro que há mais de 30 anos, quando eu ainda estava em São Paulo na residência, tinha um colega que saiu daqui para ir fazer hemodinâmica. E ele chegou para mim e disse, Roberto, você já está aqui em São Paulo? Já está linkado aqui dentro do serviço? Rapaz, larga cirurgia cardíaca e vem fazer hemodinâmica, porque cirurgia cardíaca vai acabar. Com isso, isso há mais de 30 anos. A gente hoje a gente opera muito mais do que o que imaginava. Então, não acredito que vai acabar. Mas o que a gente precisa entender em termos de evolução tecnológica é que o tratamento das cardiopatias, as indicações ou a maneira de fazer, elas jamais serão concorrentes. Elas são complementares. Eu digo que na medicina não é receita de bolo. Não dá para você fazer a mesma coisa para todos os doentes. Então, você tem que escolher qual o melhor método para o doente mais adequado. E, com isso, a gente sabe que alguns procedimentos, eles são mais, vamos dizer assim, elaborados pela habilidade do cirurgião. Então, tem a cirurgia minimamente invasiva, tem a cirurgia intervencionista, que a gente já faz hoje pelo hemodinamicista, mas como eu falei, o hemodinamicista, ele às vezes tem uma certa... a gente tem mais habilidade, então precisa ser feito por um cirurgião, e tem algumas coisas. A retomada do transplante, que eu acho que, como o Dr. Teles falou, foi um marco não só para a cidade. Ele falou que foi o primeiro transplante de Sergipe, mas ele esqueceu, talvez, de dizer que foi o primeiro do Norte e Nordeste. Né? Então, o quinto do país, né? Quinto estado do país. Então, isso é um marco muito grande para o Hospital de Cirurgia. Durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de colocar o Hospital de Cirurgia ainda como pioneiro na ECMO. Então, foi o único hospital que fez e tratou o doente com ECMO. Então, tem uma série de evoluções tecnológicas que o Hospital de Cirurgia não deixa a desejar a nenhum hospital privado, porque, como você mesmo falou, eu sou o responsável técnico hoje pelos 2 hospitais privados na cidade. E, às vezes, eu paro e olho e vejo que, assim, material de extracorpórea, que quando o Dr. Teles começou, a coisa tinha que ser montada, hoje é tudo descartável. Os descartáveis, hoje, a gente conseguiu fazer com que a direção do hospital negociasse uma maneira de que o material que a gente usa no privado, a gente usa no SUS. Então, a qualidade técnica e a qualidade tecnológica do hospital, ele avançou muito. O futuro que eu espero, tem 2 coisas que eu acho que são extremamente importantes. A primeira é formar os mais jovens. É dar a oportunidade para que os mais jovens possam seguir, não só no movimento, não só no tratamento, mas acompanhando essa evolução e se adaptando a ela. E a outra
retomar algumas coisas, não que ficou esquecido, mas é porque o ciclo de tratamento, que eu acho que é uma coisa que está voltando agora, que é a questão do transplante, né? A assistência para o paciente que tem insuficiência cardíaca, ela precisa, assim, vamos dizer assim, ser retomada, e existem algumas coisas que o Hospital de Cirurgia já está em andamento, já está fazendo, e que acredito que em breve a gente possa retomar também essa parte. Muito bom. Doutor Teles, a gente falou do primeiro transplante, mas quando foi o último transplante feito aqui em Aracaju? E tem planos para voltar ao transplante? Como é que tá isso? Eu vou dar sequência começando pelo fim, né? Vai. Pelo fim. Um aspecto muito importante do que o Roberto acabou de falar, para fazer tudo isso tem que envolver pessoas, de comprometimento. Ele falou, por exemplo, das aulas, né? Ele dava aula, mas dava também dinheiro. A gente tirava uma parte, era dinheiro do médico, a equipe para formar, a gente criou um fundo para poder viver. Essas aulas envolviam todas as pessoas que trabalhavam na cardio, tinha que participar do treinamento. Então, todo sábado tinha lá no auditório muita gente. E o auditório foi a primeira coisa que nós fizemos. E era o lugar mais importante. A gente sempre teve em mente que ensinar é realmente a atividade mais importante em qualquer atividade profissional. Eu não posso falar do ensino sem falar de um grande colaborador médico que passou lá, que sustentou comigo ao começo e por muito tempo, que é o Dr. Clóvis Oliveira. Clóvis foi um batalhador, ele segurava, ele gostava daquilo. E foi um exemplo daquilo que o Roberto também falou, que era a motivação dos jovens para fazer. Clóvis tem uma história longa, se eu fosse contar aqui, eu ia passar o dia inteiro. Mas uma, era a determinação com o Roberto, ele queria fazer residência, mas aos pedaços. Ele já era médico, pai de crianças, 3 crianças, e parou tudo, queria fazer a residência. Então, para você fazer a residência, você tem que largar tudo e vir fazer a sua residência. Na época, a bolsa da residência, hoje tem um salário aí, sim, que dá para se manter, mas naquela época não tinha, era bolsa, eram nós que dávamos a bolsa. E era assim, uma coisa insignificante. Ele largou tudo e foi fazer a residência. Depois virou professor da residência. Tudo. Então eu tenho que agradecer a ele e dividir com ele todos os louros da residência. Bom, muito importante. E virou autoridade, que é outro ponto. Eu aconselhei ele fazer uma coisa nova, né? Se você chegar aqui, você vai montar e cuidar de hipertensão. Você virá um especialista. A doença que todo mundo tem, né? Metade da população é hipertensa, não sabe, mas então. E ele virou um especialista nacional, ele ficou uma referência. Então, a Clóvis, toda a nossa homenagem. Em relação ao envolvimento, também tem uma outra coisa que é importante a gente fala nisso. Quer dizer, a liderança, que é o que Roberto um líder, tem que cuidar, ele tem que trabalhar em outras habilidades, quer dizer, não técnicas, ele tem que saber mexer com gente. E gente, nessa atividade, ele está fazendo muito bem, que é a relação com a direção do hospital. Sim. O administrador tem que ser envolvido, ele tem que participar dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Às vezes ele não entende o que você está querendo fazer, mas quando ele entende, ele participa mais. E aqui vem uma palavrinha reforçando a atividade hoje de Márcia. Márcia está fazendo, ela sabe envolver as pessoas, ela faz com que as pessoas se sintam hospital de cirurgia, a clientela toda, interna, externa e tudo. Então, esse é um desafio para o futuro. Em relação ao futuro também, quer dizer, se a gente tem que fazer tudo isso, eu tinha anotado aqui para não deixar de perder, porque são coisas interessantes da história, né? Nós começamos sem nada, absolutamente nada no cirurgia. E fomos formando perfusionista,
instrumentador. A primeira instrumentadora daqui do estado foi uma paciente. Nós operamos uma mocinha que veio do interior com tetralogia de Fallot, roxinha. E no acompanhamento dessa paciente, ela queria vir para Aracaju, tinha acabado toda a capacidade de ensino na cidade onde ela morava e ela queria voltar para Aracaju, morar aqui. Tinha uma tia, mas não tinha dinheiro para se manter. E ela queria um emprego. E não sei por que eu estava com... Não sei o que passou na minha cabeça naquele momento, né? A ideia de formar era grande. E achei que ela podia. Você quer fazer instrumentação? Eu não sabia o que era, né? Eu expliquei o que era, mas ela tinha que ver uma cirurgia. Você quer ver? Quero. Valdira virou a primeira instrumentadora e a melhor instrumentadora do estado. Depois saiu a escola, que nós participamos na Escola de Instrumentação Cirúrgica, recebemos até homenagem por isso, que foi muito importante. Hoje é um profissional integrado à nossa rede. Então, a cardio é realmente, como muito bem Roberto colocou, é uma marca, né? Todo mundo desejava ser igual a cardio. Muitos colegas nossos, né, da neurocirurgia, diziam, não, eu quero fazer a neurocardio. Quer dizer, a cardio era referência. Porque a gente fazia coisas muito simples. Por exemplo, lá tinha lanche. Tinha uma geladeira lá que você entrava na sala e pegava o lanche que você quisesse. Mas tinha uma listinha lá. Você pegava e anotava o que você pegou. No fim da semana, o doutor Adriano ia no mercadinho, mas, doutor Roberto, você deve tanto, você tanto, e cobrava. As pessoas iam lá e não entendiam aquilo, achavam que era um privilégio que o diretor estava dando a cada cardio tem, nós não temos, então. Tudo isso é a capacidade de juntar gente, e juntar e envolver, né? Então, esse é o ponto importante. Nesse envolvimento, eu quero também deixar registrado o papel do Dr. Digenal Gonçalves, quando foi diretor do hospital. Quer dizer, uma das grandes conquistas do hospital foi a compra da primeira hemodinâmica. Se não tivesse aquela compra, a cirurgia cardíaca não tinha andado. E nós compramos a hemodinâmica, nós fomos ao governo do estado, era Augusto Franco. Nós fomos com a ajuda do doutor Albano, que já tinha dado a primeira contribuição pelo SESI, e levamos um projeto para que o governo doasse 10%, que era a entrada. Me arrependi, porque era para fazer um pedido para dar todo. Mas nós pedimos os 10%. O doutor Augusto deu o dinheiro, nós compramos a hemodinâmica. Quando a hemodinâmica chegou no porto da Bahia, o hospital não tinha dinheiro para pagar o como é que se chama? Desembaraço. Não tinha dinheiro para desembaraçar na alfândega. E numa reunião lá do Conselho Administrativo do Hospital, eu do lado de fora, né, esperando, e a cúpula lá discutindo em voz alta e tal, eu ouvi um dos conselheiros dizer, é melhor deixar estragar lá no porto de que construir um elefante branco. Então, graças ao Digenal Gonçalves, que era o diretor, confiava muito no nosso trabalho, Dr. João Garcês, Lauro Porto e Oswaldo Leite, que empenharam, quer dizer, eles hipotecaram seus bens para conseguir um empréstimo e botar a hemodinâmica para funcionar. Então, quer dizer, se a gente não tiver, Roberto, a capacidade de envolver essa administração nisso, nós não vamos andar. E você está fazendo isso muito bem e eu estou tranquilo com isso. Por fim, respondendo sobre o transplante. Quer dizer, o transplante em Sergipe, primeiro do estado, primeiro do Norte e Nordeste, quinto estado brasileiro a fazer transplante. Numa época que era uma loucura fazer aquilo. Mas nós fizemos com a consciência de que estavam fazendo certo, com preparo. E isso eu tive que responder a um dos eminentes cirurgiões que fazia o transplante na época, lá no Congresso, porque ele, numa conferência, ele terminou dizendo que fazer transplante era uma realidade, mas tinha que estar numa instituição
montada, preparada. E isso era diretamente para mim, que tinha feito o primeiro transplante aqui, e o doente não tinha ido bem. Eu rebati, dizendo a ele que é realmente uma realidade. Nós montamos um programa, acreditávamos em milagre, porque ele disse que só se o contrário tinha que acreditar em milagre. Nós dissemos que acreditamos em milagre, mas estávamos preparados de que o programa ia continuar. E aí é que vem um ponto forte, né? Que é o envolvimento. O que meu compadre Vanderlei chama de rede de afeto. Você junta as pessoas pela amizade, pelo compromisso. E quando nós fizemos o primeiro transplante, ele estava aqui e de manhã cedo ele disse: Teles, nós temos que fazer isso para o Nordeste inteiro. E montamos um programa cooperativo para o Nordeste. Foi o Nordeste Transplante. Esse programa foi extremamente laureado, ganhamos muitos prêmios, até prêmios internacionais, pela revolução que ele trouxe. Juntamos pessoas, mudamos a técnica, mudamos a logística de fazer o transplante. Ao invés de você ir buscar o órgão à distância, que é caro e trabalha contra o tempo, eu posso levar o receptor para onde está o doador, que posso levar numa ambulância daqui para os estados do Nordeste, que é muito são próximos, né? E nós fizemos isso. Quando nós tínhamos 400 transplantes no Nordeste, que foi o último levantamento que eu fiz, 40% desses transplantes tinham sido feitos saindo daqui para Maceió, de Maceió para aqui, da Bahia para cá, para Pernambuco. Então, se não houvesse esse programa, não saía. Então, o transplante no Nordeste, que começou aqui em Aracaju, mudou a visão do transplante no Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores transplantadores do mundo, mas a semente disso aqui, que estimulou o desenvolvimento nacional, foi isso. Inclusive o Sistema Nacional de Transplante, que foi criado para fomentar o desenvolvimento e organizar o sistema, foi criado com a nossa participação, e o Dr. Vanderlei foi o primeiro presidente. Na verdade, é preciso que isso fique muito bem registrado, que apesar de eu ter parado o transplante, inclusive por causa de umas dificuldades lá do hospital, na determinada época, fizemos um transplante no Hospital do Coração, em 2017, e agora nós enfrentamos também, talvez por incapacidade de envolver as autoridades, o programa de transplante foi suspenso. Não foi conveniado. Isso é só um convênio que está lá na Secretaria de Estado para assinar um convênio com o Hospital do Coração, que está credenciado, e depois rever o programa do Hospital de Cirurgia, que é o lugar mais adequado para ter, porque é um hospital público que tem maior movimento e tem equipe preparada para isso. Então, a gente precisa exercitar um pouco essa relação, né? Convencer a sociedade, porque o problema é que o convênio, para sair, eles querem o Estado, estou falando, o setor público, ele quer contratar para você fazer o transplante. Mas não é o transplante, não é fazer o transplante. Isso é uma coisa simples. O problema é você ter a rede de cuidados. Eu tenho que ter um ambulatório para atender a insuficiência cardíaca, que é da insuficiência cardíaca que vai sair o doente para transplante, mas também com esse ambulatório de insuficiência cardíaca, primeiro tem um tratamento clínico que tira muitos doentes da lista de transplante, que reabilita o doente. Tem o problema na triagem da insuficiência cardíaca, e nós não paramos de fazer isso nunca, né? Nós fizemos menos transplantes, mas fizemos muito tratamento alternativo. Alberto todo dia faz lá, cirurgia da válvula mitral da insuficiência cardíaca, você troca a válvula e o doente tem uma evolução muito boa, com doentes selecionados. Tem um implante de marca-passo, hoje tem um marca-passo especial, né? O marca-passo é mais ou menos a mesma coisa, mas a disposição dos eletrodos faz com que ele contraia uniformemente. E esses doentes que iam para o transplante
não vão. Ainda ontem, Roberto estava operando uma doente coronariana muito grave. Aquela doente, no passado, não operava, ela ia para o transplante. Então, esses procedimentos alternativos, eles foram criados, ajudam muito, tira a fila de transplantes. Além disso, nós estamos de olho no futuro, né? E o futuro para o transplante não é transplante com a doação de um coração de alguém que morre. A gente luta para que esse número de doadores diminui. Certa vez, numa entrevista, eu fui muito mal entendido. Dr. Teles é um transplantador contra a doação de órgãos. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o doador é um jovem que morre prematuro. Então, nós não queremos que ninguém morra para salvar outro. Nós queremos que aquele doente, e esse é o trabalho que nós temos que ter com as autoridades, melhorar o acolhimento do doente nas urgências. Uhum. Se o doente ele é bem acolhido, ele tem todo o tratamento, na hora que o tratamento falhou de recuperar a vida, ele se torna um doador mais fácil. Mas quando você nega esse atendimento, não vai esperar que a família faça uma doação, porque ele não teve o tratamento que merecia. Mas, como eu disse, nos programas de transplante do mundo inteiro, a relação é de um doador para 40 candidatos. Se a gente tiver para o transplante, né? Você tem 40 pacientes com insuficiência cardíaca terminal e tem um doador. Isso é a relação estatística. Mas, o que você vai fazer com os outros que não têm? Eles vão morrer, então. Por isso que eles morrem na fila. Tem uma quantidade de pacientes que, listados para o transplante, morrem. Nós temos que ter um tratamento alternativo. Já encontramos, eu falei aqui de 3, né? Cirurgia da mitral, revascularização do miocárdio e marca-passo. E nós temos que ter um coração artificial. Então, nós já estamos de olho, né? A gente mantém um programa de transplante. Quando um coração artificial chegar, nós vamos ser os primeiros a utilizar, porque já tem um programa de transplante funcionando. Então, em relação ao futuro, em relação ao transplante, nós estamos esperando o coração artificial. E o Hospital do Coração, do Hospital de Cirurgia, seguramente será o pioneiro, mais uma vez, nisso. Como é que está isso aí? Existem vários modelos de transplante. Já existe de corações artificiais. Já existe uma quantidade enorme de pacientes usando esses dispositivos e tem uma sobrevida já muito próximo, em 5 anos, do que acontece com o transplante. Na hora que essa sobrevida for melhor, o custo for compensar e as complicações diminuírem, seguramente nós não vamos ter dúvida diante de uma possibilidade de transplante, pegar na prateleira, né? Sim. Está pronto, pegar uma prateleira e usar um órgão artificial. Eu acredito muito nesse futuro. Só complementando, quando você falou também do futuro, eu gostaria só de dizer que o futuro, muitas vezes, ele é um sonho. E esse sonho eu aprendi com uma frase do Walt Disney que ele dizia que quando ele descobriu que os sonhos são para se tornarem realidades, ele disse que ele passou a não mais dormir para descansar, mas dormir somente para sonhar. Então todos nós temos os nossos sonhos para o futuro, né? E lembrando aqui que em 2020, e aí eu quero pegar a palavra do Dr. Teles e fazer um agradecimento especial à Márcia como gestora do Hospital de Cirurgia, porque quando em 2020, por conta do resquício da saída da pandemia, a situação do Hospital de Cirurgia em relação à cirurgia cardíaca estava muito conturbada, e quando ela sentou para conversar comigo, ela me pediu, eu fui fazer um levantamento, o hospital fazia 12 cirurgias por mês, a gente ainda tinha, como eu estou falando, é um período muito, vamos dizer assim, muito desvantajoso para a gente, porque tinha a pandemia, tinha a falta
de organização que a própria pandemia fez. É como se fosse uma granada que explodiu e estava tudo aos pedaços. Juntar isso tudo, fazer o que o Dr. Teles falou, o comprometimento das pessoas, arrumar não foi fácil. E a gente tinha uma fila grande, uma mortalidade muito alta, um volume de cirurgia muito baixo. E hoje nós estamos em 2023, naquela época, ela me deu a oportunidade de sonhar. E vi que a gente teve condições de realizar. Porque hoje a gente opera 400, né, como você viu ano passado. Nós estamos operando hoje no Hospital de Cirurgia uma média de 40 cirurgias por mês. E essa semana, o Dr. Luiz Flávio, lá, que é o coordenador da UTI, nos fez, vamos dizer assim, uma homenagem, né? E pediu que a gente comemorasse na história do Hospital de Cirurgia o primeiro mês em que a gente operou mais de 40 sem nenhuma mortalidade. E não foram doentes escolhidos, foram doentes graves, doentes que estavam lá. E isso mostra a participação do hospital em relação à especialidade. E aí eu agradeço mais uma vez a Márcia e os sonhos que a gente está conseguindo realizar. Para encerrar, doutor Roberto, qual o maior desafio e a maior alegria em ser um cirurgião cardíaco? O maior desafio é a gente fazer o que o Dr. Teles acabou de dizer, que nós lutamos para acabar nossa matéria-prima. Esse é um desafio. A gente vai talvez diminuir, mas acabar a matéria-prima a gente não vai acabar. Foi o maior desafio. E a maior alegria? A maior alegria. Veja, a maior alegria que eu tenho, eu não posso deixar de ir, que são os dois lados de uma mesma moeda. Antes de falar da alegria, eu vou falar da tristeza. Que tem um cirurgião inglês, William Marshall, que ele dizia que a gente, para fazer uma cirurgia, se você tiver habilidade, com 3 meses bem treinado, você faz. Mas você precisa de 3 anos para aprender a indicar e 30 anos para saber como não vai fazer. E talvez a minha maior tristeza são 2. Uma, quando eu não me sinto capaz de tratar o doente. E a outra é quando a gente tenta tratar e o doente morre. Né? Então são as 2 tristezas. E quais seriam as alegrias? A minha maior satisfação, a minha maior alegria, a minha maior paixão é operar. Né? E a minha maior satisfação, a minha maior alegria, que me deixa extremamente leve, é quando esse doente, ele não sai só do hospital vivo, mas quando você devolve ele para a sociedade com melhor qualidade de vida, que eu acho que isso é a nossa missão. Então, essas são as minhas maiores alegrias. Muito obrigada, doutor Teles. Muito obrigada, doutor Roberto, por aceitarem esse convite e disponibilizarem o tempo de vocês, doutor Teles. Eu queria também, como o Roberto, falar um pouco dos desafios. Sim. E da alegria, né? Desafio, resumindo isso aqui, para mim, na minha idade, né, no fim, eu acho que os desafios, os maiores, nós vencemos, né? Vencemos todos os desafios até agora. E a alegria é ver a obra feita, né? E saber que você pode realmente parar e que a obra continua. Mas não tem nada melhor do que você encontrar na rua, dentro do hospital, em outras ocasiões, um paciente que se beneficiou do sistema, né? Isso que você ajudou a construir. Esse realmente é uma grande alegria. Mas a alegria maior realmente, Roberto, é ver vocês trabalhando, fazendo as coisas certas. E eu queria terminar fazendo uma homenagem aos 6 que começaram comigo, né? Nessa arrumação. Nós arrumamos assim para um lado do tórax, que nós começamos com o tórax, e aí nós formamos o Dr. Edson Franco para fazer cirurgia torácica e a doutora Luísa Dória para pneumologia. Pegamos a cirurgia cardiologia de adulto e botamos o Dr. Marcos Lemos, que foi o pioneiro também em ecocardiografia aqui no estado. E para criança nós formamos a doutora Geodete, que foi a primeira cardiologista pediátrica.
E na cirurgia, o Dr. Marco Ramos, que fez um belo trabalho, que é um companheiro de todas as horas, e a doutora Rica Cacuda. Então, é esse time que começou, o Roberto chegou já com eles ali e fez parte disso. Então, agradecendo a todo mundo, no nome dessas pessoas, dizer da minha alegria de ver a vida continuar. E assim, com essas mentes brilhantes, muitas histórias, a gente encerra o 4º episódio da nossa série Cardio e Café.